Graça e paz, boa noite, mais um dia, mais um culto, mais uma palavra, mais uma oportunidade. Você que está aí na live também, aproveita essa oportunidade também para ser ministrada, né? Você que está aqui também, abra seu coração, né? Porque o que o Senhor colocou no meu coração, Ele falou comigo primeiramente, né? Primeiro Ele fala com a gente, primeiro Ele fala dentro de nós, para depois nós possamos transmitir. E era assim que Jesus fazia, né? Ele falava com o Pai primeiramente, para que Ele pudesse falar com os seus discípulos. Então a palavra primeiro entra dentro do coração daquele que ministra. E eu peço ao Senhor, né, que nesta noite, que não seja só mais um culto, mais um momento, né? Porque muitos têm levado o culto, os dias de culto, quinta ou domingo, como fosse algo praticante, que nós temos que estar ali. Não, venha para a casa do Senhor como fosse algo novo, como você viesse buscar coisas novas, né? É como você vai no mercado fazer compra, né? Você quer sempre comprar uma coisa boa, você sempre quer comprar uma coisa diferente, né? Faça isso na casa do Senhor. Venha buscar a palavra, venha querer viver a palavra verdadeiramente, né? Então é para isso. Por mais que nós estamos aqui em quantidade não tão grande, mas é o suficiente, né? Para que a palavra venha a ser proclamada, para que a palavra ela seja lançada, que através da sua vida, aonde você estiver, que você venha escutar essa palavra, você venha passar para outros que necessitam também. É para isso que o Evangelho serve. O Evangelho é para isso. Não é para você ouvir a palavra aqui, chegar da porta para fora e esquecer. Não, a palavra que é lançada aqui dentro da casa do Senhor é para você passar para outras pessoas. Aquelas que não conseguem, aquelas que não têm força de estar na casa do Senhor. É para que o Evangelho do Senhor venha se propagar mesmo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Aleluia. Amém? Põe a mão no seu coração. Eu sei que o presbítero já orou, mas vamos orar na direção da palavra, no que o Senhor quer falar comigo e com você nesta noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante, Senhor, de Ti, nós entramos na Tua presença neste momento. Senhor, a Tua presença é tão grandiosa que nós não podemos, Senhor, entrar de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito. Senhor, que o Senhor venha receber, Senhor, esta palavra, que o Senhor venha receber a adoração, Senhor, de cada um de nós, como um perfume suave, Senhor, e que nós possamos, Senhor, estar de coração aberto, Senhor, como se tiver uma terra fértil para receber, Senhor, uma semente, Senhor, que venha produzir frutos, Pai, que venha, Senhor, transbordar, Senhor Jesus, a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão na live, aqueles que estão nas suas casas, que eles também venham ser alcançados pela Tua palavra. Pai, que eles também venham ser tocados através, Senhor, da internet, Pai. Porque eu creio, Senhor, que a Tua palavra, ela vai transpassar, Senhor, qualquer situação, Pai. Seja aqui, seja onde estiver, que pessoas venham ser alcançadas pela Tua palavra. Espírito Santo, ministra os corações. Vasculha, Senhor, aí, aonde estiver algo que não seja da Tua parte, Senhor, que o Senhor venha retirar, Senhor, nesta noite. Para que a palavra, Senhor, venha continuar, Senhor, fluindo dentro dos corações. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. Pode se sentar. O Senhor falou muito comigo com essa palavra. Eu quero que vocês abram lá em Gênesis, né? É palavra conhecida, mas o Senhor, Ele fala do jeito dele. Abre lá em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Vamos ler um pouquinho do versículo 5, só para a gente poder entender o que o Senhor quer falar nesta noite. Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado,
na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Capítulo 9, versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro. Entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência. Por causa delas, eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste, dividida em compartimentos e revista de pinche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você estará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave e de cada espécie de animal, de grande espécie de animal, pequeno que se move, rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Eu quis falar um pouco a mais aqui, para que eu sei que todos já conhecem essa passagem, porque o que enfatiza aqui é que aqui o último versículo fala assim, que Noé fez tudo o que Deus ordenou. Tudo que Deus ordenou, Noé fez. Porque Deus, ele deu uma ordem. Ele falou para Noé que ele tinha se arrependido de ter feito a humanidade, que o povo era um povo perverso, o povo era maldoso e que ele ia acabar com aquele povo. Só que ele viu que Noé era um homem justo. Ele era um homem justo. E ali ele falou para ele: você vai fazer uma arca. Você vai fazer um barco. Um arca é um barco muito grande, né? Um imenso. E ali Noé, imediatamente, ele ouviu a voz de Deus. Ele entendeu, né? Porque Noé, ele fez essa arca por fé, não foi por vista. Ele fez por fé, porque lá era um local que, aos olhos humanos, jamais ali ia chover, né? Jamais ali ia cair uma gota de água, era um lugar muito seco, né? Mas Noé, ele não questionou, ele ouviu o que Deus falou. E aqui Deus, ele passa o quê? Todas as coordenadas de como deveria fazer essa arca, de como ele tinha que fazer essa arca. E o que me chama a atenção, porque só era Noé e os filhos, não tinha uma multidão, não tinha uma quantidade grande de gente para montar aquela arca, mas ele ouviu, e ali Deus, ele passou todas as instruções. Você fará uma arca de madeira de cipestre. Eu fui pesquisar. Essa madeira, ela flutua. Não é uma madeira que quando cai na água, ela já afunda. Até nisso, Deus, ele faz as coisas perfeitas, né? E ali Noé, ele ouviu a voz de Deus, e ali ele foi,
Deus foi passando as coordenadas, centímetro, altura, largura, profundidade. Ele falou que ele tinha que pegar betume para que ele viesse fechar todas as aberturas que viria ficar na arca. E ali Noé, ele fez aquele barco, aquela arca durante 120 anos. Que para nós é muito, é uma vida, né? Hoje tem pessoas que vivem até 120 anos. É uma vida inteira. Nós não sabemos que se o tempo, esse nosso tempo é o mesmo daquela época, né? Mas não importa, foram 120 anos, Noé montando aquela arca. Dia e noite, ele fazendo aquela arca. Nada tirou Noé dos olhos do propósito do que ele estava fazendo. Mesmo sabendo que tinha um povo totalmente corrompido ao redor de Noé. Tinha um povo totalmente perverso. Era um povo que só fazia maldade. É um povo que só agia com perversidade. Mas nada tirava Noé do foco do propósito de Deus, que era fazer aquela arca. Muitos olhavam Noé e falavam assim: como que você vai fazer uma coisa? Você é louco? Aqui não chove. Como que vai vir uma água e vai acabar com tudo isso? E Noé, ele não foi só para ele passou para a família dele. Ele também passou para a família dele as coordenadas do que Deus tinha feito, do que Deus tinha mandado ele fazer, da forma com que ele tinha que fazer. Porque Deus, ele é todo poderoso, ele já tinha criado todas as coisas. Deus poderia muito bem pegar aquela arca pronta, entregar na mão de Noé e falar: entra na arca. Mas não. Deus, ele queria que Noé fizesse com as mãos dele, no tempo dele. Porque seria muito fácil. Seria muito fácil. Não é verdade? Porque Deus, ele é todo poderoso. Ele que fez todas as coisas. Ele poderia muito bem falar: Noé, vai vir uma chuva agora, a arca ali, ó, vai ali, mais ali para cima, tem algo já pronto para você, montadinho, profundidade, centímetro, altura, largura, tudo certinho, entra com a tua família e acabou. Não poderia? Mas não. Deus, ele queria que Noé fizesse com as próprias mãos dele, para que ele viesse entender o propósito de Deus na vida dele, para que ele viesse saber qual era o propósito daquilo que ele estava fazendo. E se ele ouviu a voz de Deus e foi em busca das madeiras, em busca do betume, eu creio que ele não encontrou a madeira já pronta, ele teve que ir na floresta, tirar a árvore, fazer todo o procedimento. Mas ele não questionava Deus. Ele sabia que ele tinha um propósito, Deus tinha um propósito com ele. E Deus falou que ia acabar com aquele povo, que aquele povo ia ser totalmente desaparecido da terra. A terra ia ser totalmente inundada, todos iriam morrer. Mas eu creio que Noé, nesse tempo todo dele montando aquela arca, as pessoas vinham, falavam coisa para ele, e ele falava do amor de Deus. Ele falava de quem era o Deus a qual ele estava servindo. O porquê que ele estava fazendo aquela arca. Qual era o motivo dele fazer aquela arca. Levando para os dias de hoje. O Senhor fez essa pergunta dentro do meu coração. Hoje a nossa arca é Jesus. Jesus é a arca. A arca simboliza o que? A salvação. Ela simboliza a nossa salvação. Como você tem construído a sua arca? Você tem ouvido todas as coordenadas daquilo que Deus tem mandado você fazer? Ou você tem colocado centímetro a menos? Ou você tem colocado altura a mais? Ou você tem feito profundidade demais? Ou você tem feito realmente aquilo que Deus tem mandado você fazer? Ou como que está a sua vida espiritual? Como que você tem agido para montar essa arca? De que forma? A vida hoje, a arca simboliza a nossa vida hoje. Ela simboliza Jesus na nossa vida. De que forma a gente tem conduzido o que Deus tem mandado nós fazermos? Porque quando Deus mandou que Noé colocasse a família dele e os animais, né? Como aqui diz que tinha uma porta, que essa porta ela fechava e não se abria mais. Todo mundo sabe que existe a parábola das virgens, que o noivo vai vir. E vai vir um anunciador, que o noivo vai estar chegando. Aquela porta ela vai ser fechada. E você vai gritar.
Meu noivo. Talvez essa porta não vai estar mais aberta. Então como que nós temos... Porque muitos naquela época, na época de Noé, zombava das palavras de Noé. Zombava do que Noé estava falando naquele momento. Muitos hoje vai para a igreja, vai para todos os lugares que tem a palavra do Senhor, mas não leva aquela palavra para si. Não leva a palavra como um ensinamento, como uma instrução de vida. Muitos entram dentro de um templo, entram dentro de uma oração, ouve, mas por muitas situações, por muitas circunstâncias, acaba se perdendo. Acaba deixando com que aquela palavra ela vá embora. Ela não venha a surgir efeito dentro do seu coração. A nossa arca hoje é Jesus. É Ele. É Ele que é onde nós temos que construir a nossa vida. A nossa vida espiritual, ela é resumida em quem? Em nós? Não. A nossa vida espiritual, ela é resumida em Jesus. É nele. Não é para nós, é para Ele. Porque Noé, quando ele fez aquela arca, ele não estava fazendo aquela arca para o povo. Ele estava fazendo por obediência. Ele estava fazendo por fé. Porque ele não via Deus, ele não via água, e não tinha nada que mostrasse que havia uma chuva, que viria um dilúvio. Mas ele fez por fé. Foi a fé que fez com que Noé montasse aquela arca. É você hoje, é pela fé. É o seu dia a dia com Cristo. É a sua renúncia, a sua arca, o seu betume, o centímetro, tudo aquilo que Deus coordena você fazer, é sua vida em Cristo Jesus. É sua vida verdadeiramente em Cristo Jesus. Muitos querem ouvir, diante de um altar, uma promessa. A promessa já está na sua vida. A promessa já foi lançada na sua vida. O milagre já está na sua vida. A palavra de Deus ela é para te instruir. Porque foi o que aconteceu com Noé. A palavra de Deus é para nos instruir. Como você tem feito a sua arca? Se você estava vendo a sua arca meia torta, ela não estava correta, não estava uma madeira ajustada na outra, tem alguma coisa errada. Porque Deus ele deu a instrução certa para Noé. Deus passou toda a instrução certa de como ele tinha que montar aquela arca. De que forma que ele tinha que construir aquela arca. De que jeito, profundidade, como diz aqui a própria palavra. Como eu disse no começo, Deus poderia dar a arca já pronta para ele. Mas não. Deus ele quer que venha de você. O teu buscar, o teu querer, a tua vontade. Tem que vir de você. Você tem que querer realmente a arca de Cristo. Você tem que realmente querer Cristo na sua vida. Aleluia. Deus é poderoso. Abra lá em Mateus. Deus é poderoso. Aleluia. Aleluia. Mateus 24, capítulo 37, até o 41. Olha como a sua fé. Mateus 24, capítulo 37, versículo 37 diz assim: Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio, os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Assim você também precisa estar preparado, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Aleluia. Então, como que você tem ouvido a voz de Deus?
Como que está a sua vida em Cristo Jesus? Como você tem ajustado aquelas coordenadas de como montar a arca? Como você tem feito? O que é uma vida com Cristo? É uma obediência. Eu estava orando ali com as intercessoras. O Senhor falou no meu coração sobre a ansiedade. A ansiedade, ela nos atrapalha. A ansiedade não nos deixa enxergar as coisas do Senhor. Agora você imagine se Noé fosse ansioso para montar aquela arca, para construir aquela arca. Como que seria? Será que tinha saído tudo certinho? Mas não, ele estava manso, porque ele tinha ouvido a voz de Deus. A ansiedade nos atrapalha a ver o trabalhar de Deus na nossa vida. A ansiedade nos deixa enxergar as coisas que o Senhor tem feito em nossa vida. Então, como diz a palavra, lança sobre mim toda a tua ansiedade. É isso que nós temos que fazer. Então, a arca de Cristo hoje, Jesus, Deus, Ele nos deu o seu único Filho para nós, né? Para como nos dá a direção de salvação, a certeza da salvação. Jesus é a arca. É Ele que vai tirar da gente toda a nossa ansiedade. É Ele que vai nos consolar. É Ele que vai tirar tudo aquilo que para nós é impossível. Essa é a arca, hoje. A nossa aliança com Deus. Porque quando houve o dilúvio, que ali Noé colocou toda a família, colocou os animais, e a porta foi fechada, a água inundou toda a terra, acabou com tudo. Ali passasse um tempo, que Noé abriu ali, que Deus permitiu que abrisse aquela porta, e ali Noé viu que tinha terra à vista. O Senhor falou para Noé, que Ele faria uma nova aliança. E essa nova aliança é quem? É Jesus hoje na nossa vida. É hoje Jesus. O que você tem feito com a arca que o Senhor deu nas tuas mãos? O que você tem feito diante de Jesus, aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos? Você tem realmente se renunciado? Você tem renunciado às suas próprias vontades? Porque creio eu que Noé, ele deixou de fazer muitas coisas para ouvir a voz de Deus. Porque aquele povo, como diz a palavra, era um povo corrompido. Era um povo que estava totalmente... Era um povo muito perverso. E ali eles faziam festas, bagunça, orgias, muitas coisas erradas. E ali Noé, no meio daquele povo, fazendo a arca. E muito olhava assim e falava, é louco esse cara. De vez de viver a vida, ele está aí, fazendo isso. Muitos podem olhar para mim, para você e falar assim, é loucura, vai viver dentro da igreja, vai viver... Não é dessa forma? Mas você está montando a sua arca. Você está construindo a sua arca. A sua arca com Cristo. O seu coração com Cristo. A sua vida com Cristo. Porque quando você levantou as suas mãos lá atrás para aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, você entendeu que existia um Jesus que estava dentro de você. Que você teria que ter uma mudança. Que você deveria renunciar àquilo que você mais desejava. Noé, ele foi um homem totalmente prudente. Ele foi prudente em tudo, com os filhos e com a esposa. Porque ele também colocou a família na situação. Ele teve que falar para a família, olha, eu vou construir, eu ouvi a voz de Deus, Deus me deu umas coordenadas que eu tenho que construir uma arca. E a família teve que entrar junto com ele para construir essa arca. A família, ela tem que estar junto conosco. Você tem que passar para ela. Você tem que dizer o que Deus pode fazer através daquela... É difícil? É difícil. Porque muitos aqui, como eu, têm filhos desviados. Marido, esposa. Mas eles têm que ver que você está construindo uma arca, independente de qualquer situação. Você está montando a arca. Você está fazendo a sua arca. Você está ouvindo a voz de Deus. Muitos podem olhar, mas aquela arca é para que a tua família venha entrar. É para que a tua família venha ser alcançada através da sua vida. Nós temos que ter essa visão como Noé teve. Noé, ele não pensou só nele, ele pensou naqueles que estavam ao redor dele, que era a família dele. É o que nós temos que pensar.
Eu e meu esposo estamos só nós dois, mas os nossos filhos têm que ver em nós que nós estamos fazendo a arca. Nós estamos buscando a palavra, nós estamos louvando, nós estamos adorando, nós não desistimos, mesmo que o mundo, a circunstância, as perversidades, as coisas que estão ao nosso redor, pode nos corromper, mas nós estamos direcionados na arca. Nós estamos ouvindo a voz de Deus para montar de construir a nossa arca. A nossa arca é que Jesus na nossa vida. É ter uma vida com Cristo verdadeiro. A igreja hoje não entende muita coisa porque acha que viver em Cristo é viver do jeito que tem que viver, do seu jeito. Você não está montando a arca para você está montando a arca para Jesus. Você está fazendo algo para Jesus, você não está fazendo para você. Não é para você, é para Jesus. Quando nós entendemos que é para Jesus, a gente entende o agir de Deus na nossa vida. Nós entendemos o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Foi o que Noé fez. O Noé só ouviu uma voz. Deus ele estava totalmente desapontado com o povo. Por ele já tinha acabado com tudo. Mas ele olhou e viu que tinha uma pessoa justa. Que era aquele homem íntegro. Aquele homem que realmente ele não deixou se levar para as circunstâncias, para as situações, para as maldades. Ele se guardou o coração dele em Deus. E ali Deus viu a confiança. E Deus ele está vendo a confiança em você hoje. Ele está te dando todas as coordenadas para você fazer a sua arca. Ele nos dá todas as coordenadas. Jesus ele fala, eu sou o pão da vida. Quem tem fome vem a mim. Eu sou a fonte, quem tem sede vem a mim. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Essa se chama renúncia. É renunciar. É entender que tudo que você faz, toda a arca que você está montando, que você está construindo, não é para você, não é para o seu conforto. Porque aqui, Deus ele deu as coordenadas de tudo. Ele falou centímetro, comprimento, largura. Era luxuosa, era grande. Mas não era somente para Noé. É para que hoje nós entendemos que Deus ele ama aqueles que o buscam de coração, espírito e verdade. É para isso que o Senhor deixou essa palavra. Para que hoje nós podemos entender. Para que nós podemos entender o que é viver em Cristo Jesus. Não é montar arca para você. É para Jesus. Porque Deus, ele deu o único filho dele para mim e para vocês. Porque Deus, ele se irou com aquele povo. Mas ele creu, porque ele ama a minha e a sua vida. Ele sempre, por que ele deu as coisas que para Noé fazer com as próprias mãos? Então tem coisas que você está fazendo, é porque Deus ele está instruindo. Ele quer que venha de você. Ele quer que você tome a sua atitude. Ele quer que você renuncie as suas vontades. Renuncie aquilo que tem impedido do agir dele na sua vida. Ele quer que você faça. Ele está te passando as coordenadas. Através da palavra. A palavra é as coordenadas. O betume é o louvor. É a adoração. A palavra é as coordenadas de como você vai construir essa arca. E o louvor e a adoração é o betume, aonde vai se fechar tudo, para que nada venha penetrar, que nada de fora venha trazer coisas para dentro de você. É isso que o Senhor falou no meu coração hoje. É dessa forma. O evangelho não é do jeito que a gente acha. Não é do jeito que a gente acha que tem que construir. É do jeito que Deus quer. Seria muito fácil, como eu falei. Deus já dá nas nossas mãos fácil. Mas Ele quer que você tome atitude. Ele quer que você busque verdadeiramente. Ele quer que você realmente reconheça quem é Ele na sua vida. Ele é o pão da vida. Ele é a água que sacia a nossa sede. Ele é o caminho e a verdade.
Ele é o que derramou sangue por nós. Mas nós precisamos reconhecer. Aí você vai falar, missionária, mas eu reconheço. Mas o Senhor mandou falar essa palavra, porque entrou dentro do meu coração. Como você tem montado a sua arca? De que forma? Noé, ele montou por fé. É como nós estamos aqui hoje. Como fala que Deus vai vir? Se você souber que o ladrão vai vir, você vai colocar um monte de cadeado na sua porta. E não vai ser dessa forma. Deus, Ele quer que você se prepare verdadeiramente. Ele quer que você realmente renuncie mesmo. Tudo aquilo que não pertence às coisas do Senhor. Aleluia. A nossa arca hoje. Como você tem conduzido? Coordenado de Deus. Você tem ouvido? Você tem escutado verdadeiramente? Deus é poderoso. Ele é criador de todas as coisas. Ele poderia te dar tudo de mão beijada. Ele dá. A natureza. Está tudo aí. Mas tem como a parte da arca de Noé. Ele poderia dar pronto. Mas ele queria ver o esforço dele. Então que nessa noite você venha entender como que você tem que montar construir a sua arca. Não construa de qualquer jeito. Não acha que o centímetro que você está colocando está certo. Ouve a voz de Deus. Não põe qualquer coisa para poder tampar a brecha. Põe aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Amém? Aleluia, Jesus. Ah, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E Noé, ele ficou o quê? 40 dias. 40 dias. O que Noé, dentro daquela arca, ele estava, eu creio que ele se preparava para o momento que ia acabar aquele dilúvio. Porque a tempestade, ela veio, mas ela ia acabar. Ela não ia ficar para sempre. Ela não ia permanecer. Ela tinha um período certo de acabar. Porque Deus, ele tudo tem o seu tempo. Deus, ele é Deus de detalhes. Ele é um Deus de detalhes. Como ele deu as coordenadas para Noé. Como ele falou como tinha que fazer. O tempo é de Deus. O tempo não é nosso. Então, por muitas vezes, a gente quer fazer as coisas no nosso tempo, na nossa vontade. Mas por muita gente tem que voltar, porque aquele tempo não era de Deus. Era o tempo seu, não era de Deus. Então que você venha ouvir a voz do Senhor. Que você realmente venha colocar diante dEle aquilo que tem te deixado ansioso. Que tem te colocado em situações. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus Todo-Poderoso. Ah, Deus, se o teu povo entendesse, Pai, a tua mensagem hoje, nesta noite. Que o coração de todos, que essa palavra que foi lançada aqui nesta noite, venha entrar dentro do seu coração. Venha fazer morada. Venha realmente ter algo diferente dentro do seu coração. E que você venha construir a sua arca com a direção de Deus. Não da forma com que você está fazendo. Porque quando você faz do seu jeito, como você pode deixar frestas, você pode deixar lacunas, você pode deixar brechas. Você pode deixar coisas que vêm entrar, talvez venham inundar e querer afundar esse barco. Porque você está fazendo do seu jeito. Você não está fazendo do jeito que Deus está te mandando. Como Deus está te coordenando. Deus, Ele quer que você tome essa atitude. A atitude tem que vir de você. Para que Ele venha trabalhar em você. Para que Ele venha realmente fazer aquilo que tem da promessa sobre a sua vida. Podemos ficar de pé? Aleluia. Aleluia, Jesus, soberano Deus e Pai. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome. Que essa palavra, Senhor, por ser simples, mas é uma palavra que eu creio que muitos corações queimou nessa noite. De que forma você tem feito, de que forma você tem construído a sua vida em Cristo Jesus. De que forma você tem construído, tem coordenado aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Será que nessa noite o Senhor te colocou aqui para te mostrar a forma com que você está construindo essa arca? A forma com que você está conduzindo a sua vida em Cristo Jesus? Será que você tem construído correto na presença do Senhor? Talvez hoje você entenda que muitas coisas você está construindo de uma forma errada. E o Espírito Santo está falando dentro do seu coração. Para que você venha sair daqui com as coordenadas certas. Com aquilo que Deus tem colocado verdadeiramente no seu coração. Que você venha usar uma madeira, que ela venha flutuar, que ela não venha afundar. Que por muitas vezes a gente usa situações da nossa vida que nos leva ao chão, que nos leva ao abismo. Um abismo puxa o outro. Mas que essa arca venha ser conduzida pelo Espírito Santo na sua vida. Que você venha ser conduzida verdadeiramente por Ele. Que você não venha ouvir as suas instruções, as suas vontades. Faça como Noé. Pode vir falar o que for no seu ouvido. Pode levantar blasfêmia contra a sua vida. Mas se tiver direcionado por Deus, vai acontecer. As coisas vão surgir na tua vida. Aquilo que estava parado, porque você tem colocado centímetros errados, você tem colocado altura e profundidade errada. Que nessa noite você venha sair com as ferramentas certas para construir a sua arca. Que as ferramentas certas, com o Espírito Santo, com poder, com autoridade, com palavras que venham a ser lançadas verdadeiramente nas pessoas que estão ao seu redor, naqueles que necessitam ouvir algo da parte de Deus. Oh, Xelemana. Que você venha entender que é com Ele que você vai conseguir construir. Jesus é a salvação. É com Ele que você vai ser salvo. Não é com as tuas vontades. Não é com aquilo que você acha que tem que acontecer. Com Ele o barco jamais vai afundar. Jamais o barco vai afundar com você, com Jesus, por tempestade que vão vir, por circunstâncias que vão acontecer. Mas com Ele você jamais vai perecer. Você pode até ver circunstância, como Noé viu aquele povo fazendo tanta maldade. Mas por muitas vezes ele olhava, como ele começou de baixo. Quando o Senhor falou para ele começar a fazer a arca, ele começou de baixo. Ele fez primeiro o piso. Ele foi indo aos poucos. E muitos ali olhavam e falavam: o que você está fazendo? Eles estão fazendo para Deus. E é o que você vai fazer. Muitos vão te perguntar: o que você está fazendo? Eu estou fazendo para Cristo. É para Ele que eu estou fazendo. Ele é minha salvação. Ele é meu pão. Ele é minha água. Ele é minha fonte. É dele que vem o meu sustento. É dele que vem a minha provisão. É dele que vem o meu tudo. Você vai responder. Por mais que muitos olhem e falem: mas para que tudo isso? Porque essa arca tão grande? É porque é aquilo que Deus deu nas tuas mãos. O Senhor está falando aqui com pessoas nessa noite. Pessoas que entrou desacreditada neste lugar. Pessoas que estavam construindo a sua arca de qualquer jeito. Colocando pregos errados. Colocando betumes.
misturado com água de qualquer jeito. Somente o betume de Jesus é o que vai realmente fechar essas brechas. Somente Jesus que fecha as brechas. É Ele que você tem que chamar. Você não tem que confiar em homens, você tem que confiar em Deus. O homem é falho. O homem ele vai errar. Ele vai agir de má fé. Mas o Senhor não. Ele vai estar contigo em todas as situações, em todas as circunstâncias. Mas que você venha entender que quem está te coordenando é Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome. Poderoso. Aleluia. Soberano Deus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Pai. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome.